Um jovem bilionário visita o túmulo da esposa todo ano, mas no quinto ano, uma menina mendiga diz: "Ela está viva, eu posso provar." E ele cai de joelhos em choque. O cemitério de Oak Hill sempre foi silencioso às segundas-feiras. Liam Gray sabia disso porque vinha aqui todas segundas há 5 anos. Mesma hora, mesmo caminho entre as lápides, mesmas flores azuis na mão. Ele parou diante da pedra que dizia: Elara Gray, amada esposa. As letras douradas brilhavam menos agora. O tempo fazia isso com tudo. Liam colocou as flores no vaso. Suas mãos tremeram um pouco, como sempre acontecia. Não de frio. Era abril e o sol esquentava as costas do seu terno cinza. Era outra coisa. Uma coisa que ele não conseguia nomear, mesmo depois de 5 anos tentando. "Oi, Elara." Sua voz saiu rouca. Ele sempre começava assim. Depois ficava em silêncio por uns 20 minutos, olhando a foto dela na lápide. Aquele sorriso que o fazia esquecer de respirar. Os olhos verdes que pareciam ver através dele. "O escritório está indo bem. Ganhamos aquele projeto do centro comercial." Ele falava devagar, como se ela pudesse responder. "Você sempre disse que eu conseguiria." Uma brisa leve balançou as árvores ao redor. Liam fechou os olhos. Por um segundo, quase conseguiu fingir que ela estava ali te ouvindo. "Eu ainda não sei como seguir em frente." As palavras saíram mais baixas agora. "A todo mundo diz que 5 anos é tempo suficiente, que você gostaria de me ver feliz, mas eu não sei ser feliz sem você." Ele abriu os olhos e olhou para a foto novamente. Elara tinha 28 anos quando morreu. Acidente de carro na estrada que levava à casa da mãe dele. Chuva, pista molhada, uma curva perigosa. O carro dela foi encontrado no lago no dia seguinte. O corpo, nunca. "Sem corpo, não há como ter certeza", os policiais disseram na época. Mas depois de 3 meses de buscas, declararam morte presumida. Liam assinou os papéis porque não tinha escolha, mas uma parte dele sempre se recusou a acreditar. Hoje fazia exatamente 5 anos. "Eu trouxe suas flores favoritas." Ele ajeitou as pequenas flores azuis no vaso. "Lembro de você dizendo que elas pareciam pedaços do céu que caíram na terra." Um ruído atrás dele quebrou o silêncio. Passos leves na grama. Liam não se virou. Outras pessoas vinham ao cemitério. Ele não era o único com fantasmas para visitar. "Senhor." A voz era pequena, de criança. Liam suspirou e se virou devagar. Uma menina estava a poucos metros dele. Talvez 5 anos. Roupas sujas, cabelo escuro despenteado, pés descalços. Uma menina de rua, obviamente. Elas apareciam às vezes no cemitério, pedindo dinheiro. "Não tenho trocado," ele disse, voltando para a lápide. "Não quero dinheiro." Algo na voz dela o fez parar. Era firme demais para uma criança tão pequena. Liam se virou novamente. A menina estava mais perto agora, e ele conseguia ver seu rosto melhor. O mundo parou. Os olhos dela eram verdes. Verde mar, como os de Elara. O formato do rosto, a curva das sobrancelhas, até o jeito de inclinar a cabeça para o lado quando falava. Era como olhar para uma versão em miniatura de sua esposa. "O que você quer?" Liam conseguiu perguntar, embora sua voz saísse estranha. A menina olhou para a lápide, depois para ele. "Ela está viva." As palavras caíram como pedras no silêncio do cemitério. Liam sentiu algo gelado descer pela sua coluna. "O que você disse?" "Ela está viva, eu posso provar." A menina falava com uma certeza que arrepiava. Sem hesitação, sem dúvida, como se estivesse falando sobre o tempo. Liam deu um passo para trás. Isso tinha que ser algum tipo de piada cruel. Alguém que queria se aproveitar da sua dor. "Vai embora," ele disse, mais alto do que pretendia. "Não sei que tipo de brincadeira é essa, mas mamãe me mandou." Liam parou de falar. A menina continuou, sem desviar o olhar. "Já disse que talvez agora você estivesse pronto." O coração de Liam batia tão forte que ele podia ouvi-lo. Isso não era real. Não podia ser real. "Quem é você?" Sua voz saiu como um sussurro. A menina sorriu. O mesmo sorriso de Elara. Liam sentiu as pernas bambas.
Meu nome é Isa. Isa. Ele repetiu o nome como se fosse em outro idioma. E ela é minha mãe. Isa apontou para a foto na lápide. Ela me falou muito sobre você. Liam olhou para a foto, depois para a menina. A semelhança era impossível de ignorar. Mas isso não fazia sentido. Se Elara estivesse viva, se tivesse uma filha... Isso é impossível. Ele balançou a cabeça. Ela morreu há 5 anos. Eu vi o carro. Você viu o carro? Isa o interrompeu. Mas não viu ela. A simplicidade da afirmação atingiu Liam como um soco. Era verdade. Ele nunca tinha visto o corpo de Elara. Nunca teve provas reais de que ela estava morta. Onde ela está? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Longe daqui. Mas não tanto quanto você imagina. Isa se aproximou mais. Agora Liam podia ver que ela tinha uma pequena cicatriz na testa, igual a que Elara tinha desde criança. A mesma marca em formato de meia-lua. Por que ela fez isso? Liam sentou na grama ao lado da lápide. Suas pernas não aguentavam mais. Por que me deixou pensar que ela estava morta? Isa sentou ao lado dele, suas roupas sujas contrastando com o terno impecável de Liam. Ela vai te explicar tudo, quando vocês se encontrarem. E quando vai ser isso? Isa não respondeu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso da calça rasgada e tirou algo pequeno e dobrado. Uma foto. Ela me mandou te mostrar isso. Isa desdobrou a foto com cuidado e estendeu para Liam. Suas mãos tremeram quando ele pegou. Era Elara. Mais velha do que ele lembrava, com alguns fios grisalhos no cabelo escuro, linhas finas ao redor dos olhos. Mas era ela. Sorrindo para a câmera com uma criança no colo. Uma criança que era exatamente igual a Isa. Liam sentiu algo quente escorrer pelo rosto. Lágrimas que ele não chorava havia anos. É ela, ele sussurrou. É realmente ela. Mamãe disse que talvez agora você estaria pronto. Isa disse suavemente. Pronto para quê? Para nos conhecer de verdade. Não como uma fantasia ou uma memória, como pessoas de verdade. Liam olhou para a foto novamente, depois para Isa. A semelhança era impossível de negar agora. Você é minha filha, ele disse. Não era uma pergunta. Sou. Mais lágrimas vieram. 5 anos. Ele tinha uma filha há 5 anos e não sabia. Mamãe dizia que um dia eu ia te conhecer. Isa continuou. E agora? E agora? Agora ela acha que você está pronto. Eu também. Liam olhou para a mão estendida da menina. Pequena, suja, mas firme. Olhou para a lápide onde havia deixado flores toda segunda por 5 anos. Olhou para o cemitério onde vinha chorar uma morte que talvez nunca tivesse acontecido. Se eu for com você, ele disse devagar, e isso for mentira... Não é mentira. Isa não abaixou a mão. Ela está esperando há 5 anos, mas só vai aparecer se você realmente quiser conhecer a gente de verdade. A gente? Eu e ela. Não como uma fantasia ou uma memória. Como pessoas de verdade, com problemas de verdade, vivendo uma vida de verdade. Liam sentiu algo se movendo dentro do peito. Algo que ele não sentia há 5 anos. Era pequeno, frágil, como um pássaro machucado tentando voar. Mas estava lá. Esperança. Quero conhecer vocês de verdade, ele disse, e pegou a mão de Isa. A menina sorriu. O sorriso de Elara. Então vamos. Eles caminharam em silêncio pelos caminhos do cemitério. Liam olhou para trás uma vez, vendo a lápide ficar cada vez menor. Por 5 anos, aquele lugar tinha sido o centro da sua vida, o lugar onde ele vinha falar com fantasmas. Agora, pela primeira vez, ele estava saindo de lá com alguém vivo. No portão do cemitério, Isa parou. Antes da gente ir, ela disse, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Mamãe não é mais a mesma pessoa que você lembra. 5 anos mudaram ela. Mudaram todo mundo. Liam assentiu. Eu também não sou o mesmo. Eu sei. Por isso ela acha que agora pode dar certo. E você, o que você acha? Isa olhou para ele com aqueles olhos verdes tão familiares. Acho que todo mundo merece uma segunda chance. Até as pessoas que fingiram que morreram. Liam quase sorriu. Quase.
Onde você mora? Ele perguntou. Nas ruas, há um tempo. Sozinha? Não tão sozinha assim. Tem outras crianças. A gente se cuida. A ideia de Isa vivendo nas ruas fez algo apertar no peito de Liam. Se ela realmente era filha de Elara, se ela realmente era sua filha, você tem fome? Ele perguntou. Sempre. Então vamos para minha casa primeiro. Você pode tomar um banho, comer alguma coisa e me contar mais sobre sua mãe. Isa hesitou. E se você mudar de ideia? E se decidir que não quer ir atrás dela? Liam olhou para a menina, para seus olhos verdes, suas roupas sujas, seus pés descalços, para a coragem que ela teve de vir até ele com uma história impossível. Não vou mudar de ideia, ele disse. Prometo. E pela primeira vez em 5 anos, Liam Gray fez uma promessa que queria realmente cumprir. O carro de Liam era um BMW preto, elegante e impecável como tudo na sua vida. Isa olhou para ele com curiosidade, mas não disse nada. Apenas subiu no banco do passageiro e colocou o cinto. Você sabe usar cinto de segurança? Liam perguntou, surpreso. Mamãe me ensinou. Quando eu era pequena. Você ainda é pequena. Isa sorriu. Por fora, talvez. Durante o trajeto até a casa dele, Liam roubava olhares para a menina. Ela olhava pela janela com interesse, mas sem espanto. Como se estivesse acostumada a ver o mundo, mesmo sendo tão nova. Há quanto tempo você vive nas ruas? Ele perguntou. Uns 2 anos. E antes disso, morava com mamãe, num lugar pequeno, longe da cidade. Por que saiu de lá? Isa demorou para responder. Mamãe achou que era hora. Disse que eu precisava vir te encontrar. Ela te mandou sozinha? Eu não sou mais tão pequena quanto pareço. Liam olhou para ela novamente. Isa tinha razão. Havia algo na postura dela, no jeito de falar, que mostrava uma maturidade precoce. Como se a vida a tivesse forçado a crescer rápido demais. A casa de Liam ficava num bairro tranquilo da cidade. Grande, moderna, toda em vidro e concreto. O tipo de casa que aparecia em revistas de arquitetura. O tipo de casa que Elara sempre disse ser bonita demais para ser um lar. É aqui que você mora? Isa perguntou quando eles pararam na garagem. É grande. Muito grande para uma pessoa só. Isa olhou para ele. Você mora sozinho desde que ela... Sumiu? Sim. Deve ser solitário. Liam desligou o carro. Dentro de casa, Isa olhou ao redor com curiosidade. Tudo estava arrumado, limpo, impessoal, como um showroom. Não parece que alguém mora aqui, ela disse. Por quê? Não tem bagunça, não tem coisas esquecidas por aí, não tem vida. Liam olhou para a casa pelos olhos de Isa. Ela tinha razão. Nos últimos 5 anos, ele havia vivido como um fantasma. Chegava, dormia, saía. Nunca realmente habitava o espaço. Você quer tomar um banho? Ele perguntou. Isa assentiu. Faz tempo. Liam a levou até o banheiro de hóspedes e pegou algumas toalhas limpas. Procurou roupas que pudessem servir nela, mas tudo o que tinha era grande demais. Por enquanto você pode usar essa camisa, ele disse, entregando uma camiseta branca básica. Amanhã a gente compra roupas do seu tamanho. Você tem certeza? Isa perguntou. De que quer me ajudar? Tenho certeza. Enquanto Isa tomava banho, Liam foi para a cozinha. Fazia muito tempo que ele não cozinhava para mais de uma pessoa. Na verdade, fazia muito tempo que ele não cozinhava, ponto. Geralmente comia sanduíches ou comida pedida, mas hoje era diferente. Hoje ele queria fazer algo especial. Achou ovos na geladeira, pão no armário. Decidiu fazer ovos mexidos com torrada. Simples, mas feito com cuidado. Quando Isa desceu, ela estava usando a camiseta dele como um vestido. O cabelo escuro estava limpo e brilhante, mostrando cachos que lembravam os de Elara. Sem a sujeira, a semelhança com sua esposa era ainda mais impressionante. Você se parece muito com ela, Liam disse sem pensar. Todo mundo fala isso. Isa sentou à mesa da cozinha. Era uma mesa grande, de madeira clara, que geralmente ficava vazia. Com ela ali, o espaço parecia menos frio.
Conte-me sobre ela, Liam disse, servindo os ovos. Como ela está? O que ela faz? Ela trabalha numa escola pequena, ensina crianças a ler. Ela sempre gostou de livros. Ela tem muitos, lê para mim toda noite. Liam sentiu uma pontada. Elara lendo para a filha todas as noites. Uma rotina simples e linda que ele nunca teve a chance de ver. E ela? Ela é feliz? Isa mastigou devagar antes de responder. Ela sorri, mas às vezes fica triste. Por quê? Ela vai te explicar quando vocês se encontrarem. Quando vamos vê-la? Liam perguntou. A ideia de Elara o observando de longe todos esses anos era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Quantas vezes ela o viu no cemitério? Quantas vezes esteve perto, mas escolheu não aparecer? Quando vamos vê-la? Liam perguntou. Quando você quiser. Ela está esperando. Então, por que não agora? Isa o estudou com aqueles olhos verdes tão penetrantes. Você tem certeza de que está pronto para ver ela de novo? Tenho certeza. Então vamos amanhã. Hoje você precisa descansar. E eu também. Você está cansada? Ele perguntou para Isa. Um pouco. Quer dormir aqui hoje? Amanhã decidimos o que fazer. Isa hesitou. Você tem certeza? Tenho. Há um quarto de hóspedes no andar de cima. Você ficará confortável. Mais tarde, depois de instalar Isa no quarto de hóspedes, Liam ficou parado na porta olhando a menina dormir. Ela estava encolhida debaixo das cobertas, respirando suave e profundamente. Se ela realmente era filha de Elara, sua filha, então ele havia perdido 5 anos da vida dela. 5 anos que nunca poderia recuperar. Mas talvez pudesse recuperar o futuro. Pela primeira vez em 5 anos, Liam Gray foi dormir com algo além de tristeza no coração. Ele foi dormir com esperança. E no quarto ao lado, uma menina de 5 anos dormia tranquila, sabendo que sua missão estava apenas começando. A manhã chegou devagar na casa de Liam. Ele acordou cedo, como sempre fazia, mas dessa vez não era apenas o hábito. Era a ansiedade. Tinha uma criança dormindo no quarto ao lado, sua filha. Liam desceu para a cozinha sem fazer barulho. Preparou café como fazia todo dia, mas hoje também tirou suco de laranja da geladeira. Criança devia gostar de suco, pensou. Ele não sabia muito sobre crianças. Na verdade, ele não sabia nada sobre crianças. O som de passos descalços nas escadas o fez olhar para cima. Isa apareceu na porta da cozinha, ainda usando a camiseta dele como vestido. O cabelo estava bagunçado de um lado, como acontece quando a gente dorme profundamente. Bom dia, ela disse, a voz ainda rouca de sono. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos meses. Liam sentiu uma pontada no peito. Nos últimos meses, ela estava nas ruas há 2 anos, mas os últimos meses tinham sido piores. Quer café da manhã? Ele perguntou. Você tem comida? A pergunta simples o atingiu como um soco. Claro que ele tinha comida. Sua geladeira sempre estava cheia, mesmo que ele raramente cozinhasse. Mas para Isa, ter comida não era garantido. Tenho sim. O que você gosta de comer? Isa encolheu os ombros. Qualquer coisa. Eu não sou exigente. Liam abriu a geladeira e começou a tirar coisas. Ovos, leite, frutas, pão. Enquanto preparava o café da manhã, Isa sentou à mesa e observou em silêncio. Você sempre teve essa casa? Ela perguntou. Não. Comprei depois que sua mãe sumiu. Por quê? Liam parou de mexer os ovos. A casa onde a gente morava tinha muitas memórias. Eu não conseguia ficar lá. Você vendeu a casa onde vocês eram felizes? É, vendeu. Isa ficou quieta por um momento. Mamãe sempre falava daquela casa. Dizia que tinha um jardim pequeno onde ela plantava flores. Tinha sim. Ela adorava aquele jardim. Ela ainda gosta de plantar. Onde a gente morava, ela sempre encontrava um jeito de ter plantas. Liam serviu os ovos mexidos no prato de Isa. Ela olhou para a comida como se fosse um tesouro. Pode comer, ele disse suavemente. Isa começou a comer devagar, saboreando cada garfada.
Liam percebeu que ela estava se controlando para não devorar tudo de uma vez. Quando foi a última vez que você comeu? Ele perguntou. Ontem, uma senhora me deu meio sanduíche. E antes disso? 2 dias antes. Achei umas frutas que caíram de um caminhão. Liam sentou na cadeira ao lado dela. Como você sobreviveu nas ruas por tanto tempo? A gente se ajuda. As crianças que moram lá. Tem uns mais velhos que cuidam dos pequenos. E onde vocês dormem? Tem uns lugares, debaixo de pontes, prédios abandonados. Quando tá muito frio, a gente vai para a estação de trem. Cada palavra de Isa era como uma lâmina no coração de Liam, sua filha, dormindo debaixo de pontes, passando dias sem comer, vivendo numa realidade que ele nem conseguia imaginar. Por que sua mãe deixou você ir sozinha? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Isa parou de comer. Ela não deixou. Eu que decidi. Como assim? Mamãe estava ficando doente. Não tinha dinheiro para o remédio. Eu disse que ia vir te procurar. Que tipo de doença? Uma tosse que não passava. E ela estava muito magra. Mais magra que o normal. Liam fechou os olhos. Elara doente, sem dinheiro para remédios, enquanto ele vivia nesta casa gigante com tudo o que precisava. Ela não queria que você viesse me procurar? No começo, não. Dizia que ainda não era a hora. Mas quando ela ficou pior, Isa mexeu os ovos no prato. Eu disse que ia com ou sem permissão. Aí ela me deu a foto e me ensinou como chegar aqui. Como você sabia onde me encontrar? Mamãe me contou sobre o cemitério, que você ia lá toda segunda-feira. Ela já tinha visto você lá algumas vezes. Ela me viu no cemitério, algumas vezes, de longe. Ela nunca chegou perto porque achava que você estava bem, que tinha seguido em frente. Liam balançou a cabeça. Eu nunca segui em frente. Ela sabe disso agora. Isa voltou a comer. Liam a observou, tentando processar tudo o que estava descobrindo. Sua esposa viva, mas passando necessidades, sua filha nas ruas, cuidando de si mesma aos 5 anos. Como era a vida de vocês? Ele perguntou. Antes de você vir para as ruas. O rosto de Isa se iluminou um pouco. Era simples. A gente morava numa casinha pequena fora da cidade. Mamãe trabalhava na escola da vila. Ganhava pouco, mas dava para viver. E o que vocês faziam juntas? De manhã ela me levava para a escola. Ela que era minha professora. Então eu ficava com ela o dia todo. De tarde a gente voltava para casa e ela me ensinava coisas. A ler melhor, a desenhar, a cozinhar. Liam podia imaginar a cena. Elara e Isa numa cozinha pequena, fazendo comida juntas. Uma vida simples, mas cheia de amor. E à noite? A noite era a minha parte favorita. A gente sentava na varanda e ela lia histórias para mim. Tinha uma cadeira de balanço que ela achou abandonada. A gente consertou junto. Que tipo de histórias? Todas. Ela tinha muitos livros. Disse que trouxe alguns da casa velha onde vocês moravam. Liam lembrou dos livros de Elara. Ela tinha centenas deles. Sempre dizia que os livros eram seus melhores amigos. Tinha dia que só tinha pão, mas ela fazia parecer festa. Isa continuou, um sorriso pequeno no rosto. Ela esquentava o pão no forno e passava manteiga. Dizia que era banquete de rainha. A voz de Isa ficou mais baixa, mais carinhosa. Mamãe sempre conseguia fazer tudo parecer especial, mesmo quando não tinha quase nada. Liam sentiu os olhos arderem. Elara passando dificuldades, mas protegendo a filha da dureza da realidade. Transformando falta em abundância através do amor. Ela falava de mim, ele perguntou, toda hora. Dizia que você era o homem mais gentil que ela conheceu, que você desenhava casas bonitas e que tinha mãos cuidadosas. Mãos cuidadosas. Ela dizia que suas mãos sabiam criar coisas bonitas e que quando você me pegava no colo, antes de eu nascer, suas mãos eram sempre gentis com a barriga dela. Liam parou de respirar por um segundo. Ela estava grávida quando fingiu que morreu. Tava, de poucos meses. Ela disse que queria contar para você, mas tinha medo. Medo de quê? Isa hesitou. Ela não gostava muito de falar sobre isso. Só dizia que se sentia pequena perto da sua família, que não se sentia boa o suficiente. Liam pensou na sua mãe,
Catherine, nas maneiras frias dela com Elara, nos comentários sutis sobre diferenças sociais e incompatibilidades. Sua avó não gostava da mamãe, ele disse. Era uma afirmação, não uma pergunta. Mamãe disse que ela achava que vocês não combinavam. E o que mais ela contava sobre aquela época? Que vocês se amavam muito, mas que o mundo ao redor não deixava ela se sentir segura. Isa terminou de comer e empurrou o prato vazio. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda ama ela? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Liam olhou para Isa, para aqueles olhos verdes que eram iguais aos de Elara. Nunca parei de amar, ele disse. Nem por um dia. Então por que vocês ficaram tanto tempo separados? Porque às vezes as pessoas têm medo de lutar pelo que amam. E às vezes elas se sentem como se não merecessem. Isa assentiu como se entendesse perfeitamente. Mamãe sempre dizia que o amor não é só querer bem. É também se sentir merecedora de receber amor de volta. A sabedoria daquela criança de 5 anos impressionava Liam. Elara havia criado uma menina que entendia coisas que muitos adultos não conseguiam compreender. Você sente falta dela? Ele perguntou. Todo dia, mas eu sabia que precisava vir. Ela estava precisando de ajuda, e você era a única pessoa que podia ajudar de verdade. Como você sabia que eu ia querer ajudar? Porque mamãe sempre dizia que você era bom. E quando eu te vi no cemitério, levando flores para ela, eu soube que ela estava certa. Liam estendeu a mão hesitantemente. Isa olhou para ela por um momento. Depois, colocou sua mãozinha dentro da dele. Obrigado, ele disse. Por quê? Por vir me buscar, por me dar uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, Isa respondeu. Até as pessoas que ficam com medo e fazem besteira. Eles ficaram assim por um momento, de mãos dadas na mesa da cozinha. Pai e filha se conhecendo devagar, com cuidado, como animais feridos aprendendo a confiar um no outro. Quando vamos ver ela? Liam perguntou. Hoje, se você quiser. Eu quero. Então a gente vai. Mas você tem que prometer uma coisa. O quê? Que não vai ficar bravo com ela. Ela fez o que achou que era melhor na época. Liam apertou a mão pequena de Isa. Prometo. E que não vai tentar mudar tudo de uma vez. Mamãe fica assustada quando as coisas mudam muito rápido. Prometo isso também. Isa sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Liam viu nela. Então vamos arrumar suas coisas. A viagem é um pouco longa. Que coisas? Eu não tenho coisas. Liam olhou para a menina. Ela realmente não tinha nada além das roupas sujas que usava quando apareceu no cemitério. Então primeiro vamos comprar algumas coisas para você. Roupas, sapatos, você não precisa. Eu quero. Liam a interrompeu. Você é minha filha. Deixa eu cuidar de você. Isa o estudou por um momento. Você tem certeza? Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida. E pela primeira vez em 5 anos, Liam Gray se sentiu como se estivesse exatamente onde deveria estar. Não no cemitério, falando com fantasmas, mas aqui, na sua cozinha, planejando o futuro com sua filha viva e real. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que estão aprendendo a se amar. Cheio de possibilidades e esperança. Lá fora, o sol brilhava mais forte do que brilhara em anos. O BMW saiu da cidade quando o sol ainda estava baixo no céu. Liam havia comprado roupas novas para Isa na loja do shopping que abria mais cedo. Calça jeans pequena, camiseta rosa, tênis brancos com velcro. Ela havia escolhido tudo com cuidado, tocando os tecidos como se fossem tesouros. Agora ela estava no banco do passageiro, usando cinto de segurança, olhando pela janela com curiosidade. As roupas novas a faziam parecer mais criança e menos uma sobrevivente das ruas. Quanto tempo demora para chegar? Isa perguntou quando deixaram os últimos prédios da cidade para trás. Umas 3 horas, Liam respondeu. Você está com pressa? Um pouco. Mamãe deve estar preocupada. Ela sabe que você está comigo? Não exatamente. Ela sabia que eu ia te procurar, mas não sabia se você ia aceitar vir. Liam olhou para Isa pelo retrovisor.
E se eu não tivesse aceitado? Eu ia tentar te convencer até você aceitar. E se mesmo assim eu dissesse não? Isa pensou por um momento. Aí eu ia voltar para ela e a gente ia encontrar outro jeito. Que outro jeito? Não sei, mas a gente sempre encontra um jeito. A confiança simples de Isa impressionava Liam. Aos 5 anos, ela já havia aprendido que a vida exigia criatividade para sobreviver, que quando um plano não funcionava, você fazia outro. Você sempre foi corajosa assim? Ele perguntou. Mamãe diz que sim, que eu nasci sem medo de nada. Bom, eu tenho medo de algumas coisas, tempestade me assusta. E escuro total também. Mais alguma coisa? De mamãe ficar muito doente. A voz de Isa ficou mais baixa. Às vezes ela tosse muito de noite e eu fico acordada ouvindo. Liam sentiu o peito apertar. Há quanto tempo ela está tossindo? Uns 6 meses. No começo era pouco, mas foi piorando. E vocês não procuraram um médico? Isa olhou para ele como se a pergunta fosse estranha. Médico custa dinheiro. A gente não tinha. Claro, Liam esquecia às vezes que nem todo mundo vivia como ele. Que para muitas pessoas ir ao médico era um luxo impossível. Quando chegarmos lá, vamos levá-la num médico, ele disse. Você faria isso? Claro. Ela ainda é importante para mim. Isa sorriu. Eu sabia que você ainda gostava dela. Como sabia? Pela foto. Você chorou quando viu. Você notou? Eu noto tudo. Mamãe me ensinou a prestar atenção nas pessoas. Diz que os olhos contam mais verdades que as palavras. Eles dirigiram em silêncio por um tempo. A estrada era bonita, passando por campos verdes e pequenas cidades. Isa observava tudo com interesse, como se fosse a primeira vez que via o mundo. Posso perguntar uma coisa? Ela disse depois de um tempo. Pode. Você tem outros filhos? Não, só você. E namorada? Não. Por quê? Liam pensou na resposta. Porque nunca consegui esquecer sua mãe. Nem tentou? Tentei algumas vezes, mas não deu certo. Mamãe também nunca namorou ninguém. Não, não. Dizia que já tinha conhecido o amor da vida dela e que não precisava procurar outro. As palavras de Isa aqueceram o coração de Liam. Mesmo depois de 5 anos, mesmo passando dificuldades, Elara ainda o considerava o amor da vida dela. Você gosta de quê? Liam perguntou, mudando de assunto. Como assim? Que coisas você gosta de fazer? Brincadeiras, atividades? Isa pensou por um momento. De desenhar. O que você gosta de desenhar? Casas, animais. Às vezes, pessoas. Liam sentiu algo mexer no peito. O casas? Eu desenho casas diferentes. Umas grandes, umas pequenas, umas com jardim, umas com varanda. Eu sou arquiteto, Liam disse, tentando manter a voz casual. Isa se virou para olhar para ele. É mesmo? Eu desenho casas também. Só que depois elas são construídas de verdade. Acho que puxei isso de você, ela disse, sorrindo. E então aconteceu. Liam sorriu de volta. Não o sorriso educado que ele usava no trabalho, ou o sorriso triste que esboçava quando alguém tentava fazê-lo se sentir melhor. Era um sorriso diferente, quente, genuíno, cheio de orgulho paternal. Era o sorriso de um pai descobrindo uma conexão com sua filha. Você tem desenhos com você? Ele perguntou. Não trouxe nenhum. Eles ficaram na casa. Quando voltarmos, você pode me mostrar? Você quer ver mesmo? Quero muito. Isa se aconchegou melhor no banco. A mamãe sempre dizia que você ia gostar dos meus desenhos. Ela falava sobre mim frequentemente, toda hora. Ela me contava histórias de quando vocês moravam juntos, das viagens que faziam, dos filmes que assistiam. Que tipo de histórias? Ela gostava de falar do dia que vocês se conheceram. Dizia que você estava numa livraria e ela esbarrou em você e derrubou um monte de livros. Liam lembrava daquele dia perfeitamente. Elara tinha ficado vermelha de vergonha, se desculpando enquanto ajuntava os livros. Ele havia se oferecido para ajudar e acabaram conversando por 2 horas ali mesmo, entre as estantes. E ela falava do que mais? Das manhãs de domingo. Que vocês ficavam na cama até tarde,
lendo jornal e tomando café. Ela lembra disso? Lembra de tudo. Do jeito que você fazia ovos mexidos, do perfume que usava, da marca de café que comprava. E o que mais ela te contava sobre mim? Que você era gentil mesmo quando estava bravo, que nunca gritava. E que tinha um jeito especial de olhar para ela, que fazia ela se sentir a pessoa mais importante do mundo. Liam sentiu os olhos arderem. Ela era a pessoa mais importante do mundo. Ela sabe disso. Por isso que doía tanto ter ido embora. Você entende por que ela fez isso? Isa ficou quieta por um momento. Entendo que às vezes as pessoas fazem coisas erradas pelos motivos certos. E qual era o motivo certo dela? Ela queria proteger você e a mim. Proteger de quê? De ter que escolher entre a família dela e a família que você já tinha. Liam pensou na sua mãe, nas pressões sutis, nos comentários sobre Elara não ser adequada para a família Gray. Eu teria escolhido vocês, ele disse. Ela sabe disso agora, mas na época ela estava com medo e grávida e se sentindo muito pequena. Você é muito sábia para uma criança de 5 anos. Mamãe diz que eu cresci rápido demais, que ela queria que eu pudesse ser só criança por mais tempo. E você? O que você quer? Quero que a gente seja uma família. Os três juntos. A simplicidade do desejo de Isa tocou Liam profundamente. Não era complicado. Ela não queria riqueza ou luxo. Só queria ter uma família completa. Você acha que isso é possível? Ele perguntou. Acho. Se todo mundo quiser. E você acha que todo mundo quer? Eu quero. Mamãe quer, mesmo tendo medo. E você? E eu? Você não teria vindo se não quisesse. Eles pararam numa estação de gasolina para abastecer e comprar lanches. Isa escolheu um pacote de biscoitos e um suco. Liam notou como ela segurava os itens com cuidado, como se fossem preciosos. No caixa, ela ficou quieta enquanto ele pagava. Do lado de fora, ela perguntou: por que você comprou coisas para mim? Porque você estava com fome, mas você mal me conhece. Liam se agachou para ficar na altura dela. Eu posso não te conhecer ainda, mas você é minha filha, e pais cuidam dos filhos. Mesmo quando eles só descobrem que têm filhos ontem. Especialmente então. Isa o abraçou de repente. Um abraço rápido, mas apertado. Obrigada, ela sussurrou. De volta ao carro, eles continuaram a viagem. Isa comeu os biscoitos devagar, saboreando cada um. Liam percebeu que ela ainda não estava acostumada a ter comida garantida. Estamos quase chegando, ela disse quando começaram a passar por uma região mais rural. Como você sabe? Reconheço a estrada. Mamãe me trouxe aqui algumas vezes. Ela te trouxe para me ver? Não, só para ver os lugares onde vocês costumavam passear. Liam olhou ao redor. Eles realmente costumavam vir para esta região nos fins de semana. Elara gostava do ar puro e da tranquilidade. Você está nervoso? Isa perguntou. Um pouco. E você? Também. Mas é um nervoso bom. Como assim? É tipo quando você sabe que algo muito bom vai acontecer, mas não tem certeza de como vai ser. Liam sorriu novamente. Aquele sorriso novo, cheio de paternidade. Você tem razão. É exatamente isso. A estrada começou a ficar mais estreita, passando por pequenas fazendas e casas simples. O sol estava mais alto agora, aquecendo o dia. Na próxima curva, Isa disse, você vai ver a placa da vila. Liam sentiu o coração acelerar. Em poucos minutos, ele veria Elara novamente. Depois de 5 anos acreditando que ela estava morta, finalmente iria olhar nos olhos dela outra vez. Você acha que ela vai ficar feliz em me ver? Ele perguntou. Isa olhou para ele com aqueles olhos verdes tão familiares. Tenho certeza. E quando a placa da pequena vila apareceu na estrada, Liam soube que sua vida estava prestes a mudar completamente outra vez. Desta vez, para melhor. A vila era pequena. Ruas de terra, casas simples, algumas crianças brincando na praça central. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e a vida passa devagar. Liam dirigiu lentamente, seguindo as indicações de Isa. Sua filha estava inquieta no banco,
olhando para todos os lados. É ali, ela disse, apontando para uma casa azul claro no final da rua. A casa da professora Clara. Professora Clara. É o nome que mamãe usa aqui. Clara Santos. Elara havia mudado de nome, claro. Para fingir uma morte, ela precisava de uma identidade nova. Liam parou o carro em frente à casa. Era pequena, simples, mas bem cuidada. Tinha uma varanda com 2 cadeiras de madeira e um pequeno jardim com flores, flores azuis. Ela ainda planta as mesmas flores. Ele murmurou. Disse que elas lembravam alguém especial. Isa saiu do carro antes mesmo dele desligar o motor. Correu em direção à casa, seus tênis novos fazendo barulho na terra. Mamãe, ela gritou. Mamãe, eu trouxe ele. A porta da frente se abriu e uma mulher apareceu na varanda. Liam sentiu o mundo parar. Era Elara. Mais magra do que ele lembrava, com o cabelo mais curto e alguns fios grisalhos que não estavam lá 5 anos atrás. Mas era ela. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso suave, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando estava surpresa. Isa correu até ela e se jogou em seus braços. Elara a abraçou forte, mas seus olhos estavam fixos em Liam. Liam saiu do carro devagar, como se estivesse sonhando. Cada passo em direção à casa parecia uma eternidade. Elara colocou Isa no chão e deu um passo à frente. Depois parou, como se uma parede invisível a impedisse de ir mais longe. Eles ficaram olhando um para o outro por longos segundos. 5 anos de saudade, dor e questões sem resposta suspensos no ar entre eles. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elara, silenciosas como chuva suave. Você veio, ela disse, a voz quebrada. Ela me trouxe. Liam respondeu, olhando para Isa. Isa estava de pé entre os dois, olhando de um para o outro, como se fosse uma ponte humana ligando 2 pessoas que se amavam, mas haviam se perdido. Eu disse para ele que você estava viva, Isa falou. Mostrei a foto. Elara olhou para a filha, depois para Liam novamente. Você acreditou nela? No começo não. Pensei que era algum tipo de crueldade. E agora? Agora estou aqui. Elara enxugou as lágrimas com as costas da mão. Entre. Por favor. A casa por dentro era ainda menor do que parecia por fora. Sala, cozinha, 2 quartos pequenos, tudo limpo e organizado, mas simples. Muito diferente da casa grande e moderna onde Liam morava. Tinha livros por toda parte. Nas prateleiras, empilhados no chão, sobre a mesa. Elara sempre foi assim. Rodeada de livros como outras pessoas se rodeavam de móveis caros. Quer café? Elara perguntou, as mãos tremendo levemente. Quero. Isa sentou no sofá pequeno, observando os 2 adultos se moverem pela casa como dançarinos cuidadosos, um consciente de cada movimento do outro. Como você me encontrou? Elara perguntou enquanto preparava o café. Eu contei tudo, Isa respondeu antes que Liam pudesse falar. Sobre o cemitério, sobre você estar doente, sobre tudo. Elara olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Você não deveria ter ido sozinha. Mas eu fui. E deu certo. Deu. Elara olhou para Liam. Deu certo. Liam assentiu. Ela ficou na minha casa ontem. Comeu bem, dormiu numa cama de verdade. Obrigada, Elara disse baixinho. E não precisa me agradecer. Ela é minha filha. As palavras ficaram no ar. Minha filha. Liam havia dito com uma certeza que aquecia o coração de Elara e ao mesmo tempo a assustava. Eles tomaram café em silêncio. Isa contou para a mãe sobre as roupas novas, sobre a casa grande de Liam, sobre a comida que ele havia feito para ela. Ele fez ovos mexidos igualzinho aos que você fazia, ela disse animada, do mesmo jeitinho. Elara sorriu. Ele sempre foi bom de cozinha. Você lembra? Liam disse. Não era uma pergunta. Lembro de tudo. Depois do café, Isa disse que queria mostrar seus desenhos para Liam. Saiu correndo para o quarto e voltou com uma pasta cheia de papéis. Olha, ela disse, espalhando os desenhos na mesa. Essas são as casas que eu falei. Liam olhou os desenhos com atenção.
Eram simples, feitos com lápis de cor e canetinha, mas havia algo especial neles. Uma compreensão intuitiva de proporção e espaço que impressionava. Ela tem talento, ele disse para Elara. Tem mesmo. Sempre desenhou desde pequena. Acho que puxou de mim, Isa disse, repetindo a frase que havia falado no carro. Elara olhou para Liam, depois para a filha. Acho que sim. A tarde passou devagar. Isa mostrou a casa toda para Liam, contou sobre a escola onde Elara trabalhava, sobre os amigos que tinha na vila. Liam escutava tudo, mas seus olhos sempre voltavam para Elara. Ela estava diferente, não apenas mais magra ou com cabelo diferente. Havia uma serenidade nela que não existia antes, como se os 5 anos tivessem lhe ensinado a encontrar paz consigo mesma. Mas havia também uma fragilidade. Liam notou como ela tossia discretamente, como evitava respirar fundo, como suas mãos tremiam quando ela achava que ninguém estava olhando. Quando começou a escurecer, Isa disse que estava cansada. Elara a colocou na cama e ficou um tempo no quarto, conversando baixinho com ela. Liam esperou na sala, olhando os livros nas prateleiras. Muitos ele reconhecia. Eram livros que Elara tinha quando eles moravam juntos. Ela dormiu, Elara disse, voltando para a sala. Foi um dia longo para ela, para todos nós. Elara sentou na poltrona, mantendo distância dele. Você quer saber por quê? Quero. Por onde eu começo? Pelo começo. Elara respirou fundo, e Liam percebeu o esforço que isso custava para ela. Nunca fui aceita pela sua mãe. Você sabe disso? Sei. Mas era pior do que você imaginava. Ela não escondia que achava que eu não era boa o suficiente para você, que nossa diferença social ia acabar destruindo nosso casamento. Liam fechou os olhos. Ela nunca deveria ter falado isso com você. Mas falou, várias vezes, e eu comecei a acreditar. Por quê? Você sabia que eu te amava. Sabia, mas amor às vezes não é suficiente. Eu me sentia pequena na sua família, deslocada, como se estivesse sempre tentando provar que merecia estar ali. Elara parou para tossir, uma tosse seca que a fez dobrar ligeiramente. Está bem? Liam perguntou, se inclinando para a frente. Estou. É só deixa eu continuar. Tudo bem. Então descobri que estava grávida. Foram os melhores e piores dias da minha vida ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu queria tanto te contar. Sonhava com a cara que você faria, com como seria nossa família. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo da reação da sua mãe, medo de que uma criança tornasse tudo mais complicado. Medo de que você se sentisse preso. Liam balançou a cabeça. Eu nunca me senti preso com você. Eu sei disso agora, mas na época eu estava cheia de inseguranças. Elara se levantou e foi até a janela, olhou para a rua escura da vila. Naquele dia, quando sai de casa, eu tinha decidido. Ia contar para você sobre a gravidez quando voltasse. Tinha até pensado no que ia falar. O que aconteceu então? O carro. Na estrada, ele começou a fazer barulhos estranhos. Depois o freio falhou numa curva. Liam sentiu o estômago gelar. Você se machucou? Não muito. Consegui sair antes do carro afundar no lago, mas fiquei escondida, observando os bombeiros chegarem, as pessoas procurando. Por quê? Por que não apareceu? Elara se virou para olhar para ele. E porque naquele momento, vendo toda aquela confusão, eu percebi que tinha uma chance. Uma chance de desaparecer antes que tudo ficasse complicado demais. Complicado como? Liam, eu ia ter que contar para sua mãe que estava grávida. Ia ter que enfrentar os olhares de pena dos seus amigos. Ia ter que viver sempre me justificando, sempre tentando provar que merecia estar na sua vida. Liam se levantou também. Você merecia. Sempre mereceu. Eu sei que você acredita nisso, mas na época eu não conseguia acreditar em mim mesma. Então você aproveitou o acidente para fingir que morreu. Aproveitei o susto e sumi. Não fugi de você, Liam. Fugi de um mundo que me apagava. As palavras de Elara ecoaram na sala pequena. Liam entendeu então. Ela não havia fugido dele.
Havia fugido da pressão constante de não se sentir boa o suficiente. E depois? Depois vim para cá. Arranjei documentos novos, inventei uma história sobre ser viúva, consegui trabalho na escola da vila, criei nossa filha, sozinha. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de 5 anos de ausência entre eles. Você sabe a dor que me causou com a sua ausência? Liam perguntou, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Elara se virou completamente para ele. Sei. Isa me contou que você ia ao cemitério toda segunda-feira. Que nunca parou de me amar. Então por que nunca voltou? Porque quanto mais tempo passava, mais impossível parecia. Como eu ia aparecer depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos? Como ia explicar que deixei você sofrer por tanto tempo? Você estava com medo. Estava apavorada. Medo de que você me odiasse. Medo de que tivesse seguido em frente. Medo de que nossa filha não fosse bem-vinda na sua vida. Liam deu um passo em direção a ela. Você sabe o que é esconder sua filha porque ela não seria bem-vinda? As palavras dele a atingiram como um golpe. Elara cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia se você ia querer, não sabia se sua família ia aceitar. Minha família? Liam riu amargamente. Elara, minha família é você e Isa, sempre foi. E sua mãe? Minha mãe perdeu o direito de opinar sobre minha vida no momento em que fez você se sentir indesejada. Elara olhou para ele através dos dedos. Você fala sério? Completamente sério. Ela abaixou as mãos. Lágrimas corriam livremente agora. Eu cometi um erro terrível. Não cometi? Liam se aproximou mais. Você estava com medo. Pessoas com medo fazem coisas que não fariam normalmente. Você pode me perdoar? Não há nada a perdoar. Você fez o que achou melhor na época. Mas e você? Todo esse sofrimento? O sofrimento acabou. Você está viva. Temos uma filha linda e inteligente. O resto a gente constrói de novo. Elara olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Você realmente quer tentar de novo? Quero passar o resto da minha vida compensando os 5 anos que perdemos. E se não der certo? E se formos muito diferentes agora? Então descobrimos isso juntos, mas desta vez enfrentamos os problemas juntos também. Elara deu um passo hesitante em direção a ele. Você tem certeza? Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida. Ela chegou mais perto. Agora, Liam podia ver os pequenos detalhes que mudaram. As linhas finas ao redor dos olhos, a cicatriz pequena na testa que ela não tinha antes, as mãos mais ásperas de quem trabalha duro. Você está doente, ele disse suavemente. Um pouco? Nada grave? Elara, só uma tosse persistente. Vai passar. Amanhã vamos a um médico. Não precisa. Precisa sim. Você é importante demais para correr riscos. Ela sorriu através das lágrimas. Ainda me acha importante? Em resposta, Liam estendeu a mão, como havia feito com Isa no cemitério, como fazia quando eles eram jovens e apaixonados. Elara olhou para a mão estendida por um longo momento. Depois, lentamente, colocou sua mão na dele. O toque foi elétrico. 5 anos desapareceram em um segundo. Eles eram novamente aquele casal que se amava sem reservas, que sonhava com o futuro juntos. Eu senti tanto sua falta, ela sussurrou. Você não faz ideia do quanto eu senti a sua. Eles se abraçaram então. Não foi o abraço desesperado de amantes que se reencontram após uma viagem. Foi o abraço cuidadoso de 2 pessoas feridas que estão aprendendo a confiar uma na outra novamente. Abraçaram-se como se estivessem segurando algo muito frágil e precioso. O que fazemos agora? Elara perguntou, a cabeça encostada no peito dele. Agora conversamos, planejamos, decidimos como vamos ser uma família. E sua mãe? Seus amigos? Todo mundo que vai fazer perguntas? Deixa comigo. O que importa é o que nós 3 queremos. E você tem certeza do que quer? Liam se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Quero acordar todo dia sabendo que você e Isa estão seguras e felizes. Quero ver nossa filha crescer. Quero envelhecer ao seu lado.
Quero uma segunda chance de ser o homem que você merece. Você sempre foi o homem que eu merecia. Eu é que não conseguia ver isso. Então vamos ver isso juntos agora. Elara sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que ele chegou. Está bem. Está bem? Está bem, vamos tentar. Do quarto pequeno veio um som abafado. Isa tossindo. Elara se soltou de Liam imediatamente. Ela às vezes tosse de noite. Deve ter pegado de mim. Liam seguiu Elara até o quarto. Isa estava dormindo, mas inquieta. Elara ajeitou as cobertas e acariciou o cabelo da filha até ela se acalmar. Ela é perfeita, Liam sussurrou. Apesar de tudo, ela cresceu perfeita. Por sua causa, você fez um trabalho incrível. Tentei. Mas foi difícil sozinha. Você não está mais sozinha. Elara olhou para ele. Promete? Prometo. Eles voltaram para a sala. Era tarde, mas nenhum dos dois queria dormir. Havia 5 anos de conversa acumulada. Onde você quer que a gente more? Liam perguntou. Não pensei nisso ainda. Você gosta daqui? Gosto. É simples, mas é pacífico. Raiza tem amigos. Eu gosto do meu trabalho. Então podemos ficar aqui, ou dividir o tempo entre aqui e a cidade. Você faria isso? Largaria sua vida na cidade? Minha vida é onde vocês estão. Elara tocou o rosto dele suavemente. Como você pode falar isso depois de tudo que passei você? Porque eu te amo. Sempre amei. E agora temos uma chance de fazer dar certo de verdade. Vai ser diferente desta vez? Vai, porque desta vez sabemos que o amor não é suficiente se não vier acompanhado de coragem. Coragem para enfrentar quem tenta nos separar. Coragem para lutar pelo que queremos. E se eu ficar com medo de novo? Então você me conta. E enfrentamos o medo juntos. Elara se encostou nele novamente. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Sempre amei. Mesmo quando achei que era melhor fingir que não. Eu sei. Eles ficaram assim, abraçados no sofá pequeno da casa simples, enquanto a vila dormia ao redor deles. 2 adultos que haviam perdido 5 anos preciosos, mas que agora tinham a chance de recuperar o futuro. Do quarto, chegava a respiração suave de Isa, a prova viva do amor que eles compartilhavam. A razão para lutar por essa segunda chance. Amanhã, Elara disse sonolenta, vamos ao médico, os 3 juntos. Os 3 juntos, Liam concordou. E pela primeira vez em 5 anos, ele adormeceu não com a sensação de perda, mas com a sensação de completude. Sua família estava de volta, diferente, marcada pelo tempo, mas de volta. No quarto ao lado, Isa dormia tranquila, sabendo que sua missão havia dado certo. Que trouxe de volta não apenas um pai, mas uma família inteira. A casa pequena da vila, que por 5 anos abrigou apenas uma mãe e uma filha tentando sobreviver, agora era um lar onde 3 pessoas podiam finalmente aprender a viver de novo. Liam voltou para a cidade numa segunda-feira, mas não para ficar. Elara e Isa haviam voltado com ele, e agora estavam hospedadas num hotel enquanto Elara fazia exames médicos. O diagnóstico havia sido tranquilizador, apenas uma infecção respiratória que um antibiótico resolveria. Mas Liam queria ter certeza de que ela recebesse o melhor tratamento. Agora, ele tinha uma tarefa desagradável pela frente. Precisava ir à casa de sua mãe. A mansão dos Gray ficava na parte mais nobre da cidade. Liam cresceu naquelas salas enormes, entre móveis caros e silêncios gelados. Era uma casa que impressionava visitantes, mas nunca conseguiu parecer um lar de verdade. Catherine Gray estava na sala de estar quando ele chegou, como sempre estava nesse horário. 65 anos, cabelos grisalhos sempre impecáveis, postura ereta que nunca relaxava. Ela estava lendo um livro, mas Liam sabia que ela havia ouvido o carro na entrada. Liam, ela disse sem erguer os olhos. Que surpresa! Você não aparece aqui há meses. Oi, mãe. Catherine finalmente olhou para ele. Seu olhar era crítico, como sempre, analisando sua aparência, sua postura, procurando falhas. Você está diferente, ela disse. Não estou.
mais relaxado, menos melancólico. Liam sentou na poltrona em frente a ela, a mesma poltrona onde costumava sentar quando criança, sendo interrogado sobre notas na escola ou comportamento inadequado. Tenho boas notícias, ele disse. Que tipo de boas notícias? Elara está viva. Catherine parou de respirar por um segundo. O livro escorregou de suas mãos e caiu no colo. O que você disse? Elara não morreu no acidente. Ela está viva. E eu a encontrei. Catherine se recompôs rapidamente. Era uma mulher acostumada a controlar suas reações. Isso é impossível. Ela morreu há 5 anos. Você mesmo assinou os papéis. Ela fingiu a própria morte. E eu entendo por quê. Entende? Catherine se endireitou ainda mais na cadeira. Uma mulher finge a própria morte, deixa o marido sofrendo por 5 anos. E você entende? Entendo sim, porque sei como você a tratava. O silêncio que se seguiu foi pesado. Catherine e Liam se olharam por longos segundos, como adversários medindo as forças antes de uma batalha. Eu nunca tratei mal aquela moça, Catherine disse finalmente. Nunca tratou mal. Só deixou claro que ela não era bem-vinda nesta família. Ela não era adequada para você, Liam, e você sabe disso. Adequada segundo quem? Segundo qualquer pessoa com bom senso. Vocês vinham de mundos completamente diferentes. Liam se levantou da poltrona. Não conseguia mais ficar sentado. E daí? Eu a amava. Ela me amava. Isso não deveria ser suficiente. Amor não paga contas, Liam. Amor não mantém uma posição social. Amor não constrói impérios. Impérios? Liam riu amargamente. Do que você está falando? Estou falando do nome Grey, da empresa que seu pai construiu, da posição que nossa família ocupa nesta cidade. E o que isso tem a ver com Elara? Catherine se levantou também. Mesmo aos 65 anos, ela ainda era uma mulher imponente. Tem tudo a ver. Uma esposa é um reflexo do marido. E aquela moça tem nome. Elara. Elara, então. Ela não tinha a educação, a sofisticação, o refinamento necessários para ser a esposa de um Grey. Refinamento? Liam repetiu a palavra com nojo. Você está falando de refinamento sobre a mulher mais gentil, inteligente e carinhosa que eu já conheci. Gentileza não compensa a falta de classe, Liam. E classe não compensa a falta de humanidade, mãe. Catherine o olhou como se ele tivesse dito uma blasfêmia. Não me venha com essa conversa. Eu dediquei minha vida inteira a construir algo para você herdar. A empresa, a posição social, as conexões certas. Eu nunca pedi nada disso. Não precisava pedir. É seu por direito. É seu legado. E se eu não quiser esse legado? Como assim? Liam respirou fundo. Havia chegado o momento da verdade. Elara e eu temos uma filha, Isa. Ela tem 5 anos. Catherine recuou como se tivesse levado um tapa. Uma filha? Uma filha linda, inteligente, que desenha casas como eu costumava fazer quando era criança. Você tem certeza de que é sua? A pergunta de Catherine foi como uma lâmina. Liam sentiu a raiva subir pelo peito. Não ouse questionar isso. Liam, pense bem. Uma mulher que mente sobre a própria morte é capaz de... Pare. Agora. Catherine viu algo no rosto do filho que a fez ficar quieta. Isa é minha filha, e Elara é a mulher que eu amo. Nós vamos reconstruir nossa família. E onde exatamente pretendem morar? Como pretendem viver? Isso não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Você é meu filho. Tem responsabilidades. Minhas únicas responsabilidades são com minha esposa e minha filha. Catherine caminhou até a janela, dando as costas para ele. Você vai jogar tudo fora? Ela perguntou, a voz mais baixa. Esse nome me afastou da única mulher que me amou de verdade. Liam, seja razoável. Pense no que está fazendo. Estou pensando. Pela primeira vez em 5 anos, estou pensando com clareza. Catherine se virou para ele novamente. Havia algo diferente em seu rosto. Medo, talvez. Se você fizer isso, se escolher ela em vez da família, mãe, Elara e Isa são minha família.
Você sabe o que quero dizer. Sei. E minha resposta é a mesma. Catherine se aproximou dele. Pela primeira vez, Liam viu vulnerabilidade em seus olhos. Você é meu único filho, ela disse, a voz quebrando ligeiramente. Liam olhou para ela, a mulher que o criou, que o educou, que dedicou a vida a moldar o homem que ela achava que ele deveria ser, mas que nunca tentou entender o homem que ele realmente era. E mesmo assim, você me perdeu, ele disse calmamente. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala elegante. Catherine abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Você me perdeu no momento em que fez Elara se sentir indesejada. Liam continuou. Me perdeu quando colocou aparências acima da felicidade do seu próprio filho. Liam. Me perdeu quando decidiu que sua ideia de sucesso era mais importante que meu direito de escolher minha própria vida. Catherine se sentou pesadamente na poltrona. Por um momento, pareceu menor, mais frágil. Eu só queria o melhor para você. O melhor para mim é ser feliz. E eu sou feliz com elas. E se não der certo? E se você se arrepender? Então vou lidar com as consequências, mas pelo menos vou ter tentado viver a vida que eu escolhi, não a vida que você escolheu para mim. Catherine ficou quieta por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Mais velha, mais cansada. O que você quer de mim? Nada. Só estou te avisando que vou embora. Para onde? Para longe daqui, para um lugar onde possamos recomeçar sem o peso das expectativas de outras pessoas. E a empresa? Venda, doe, faça o que quiser. Eu nunca quis ser parte disso. Liam, por favor, pense melhor. Liam se dirigiu para a porta, parou antes de sair e olhou para trás. Você teve 5 anos para me procurar, para tentar entender minha dor. 5 anos para me apoiar enquanto eu sofria, mas você nunca fez isso. Só se preocupou em manter as aparências. Eu não sabia como ajudar. Você poderia ter começado não julgando a mulher que eu amava. Catherine olhou para ele com lágrimas nos olhos. E agora? Não vou mais ver você? Isso depende de você. Como assim? Se você conseguir aceitar Elara e Isa como parte desta família, terá um lugar na vida das suas netas. Se não conseguir, Liam deu de ombros. Então você terá suas aparências para te fazer companhia. Liam saiu da casa sem olhar para trás. Nos degraus da entrada, respirou fundo. O ar parecia mais limpo, mais leve. No carro, ligou para Elara. Como foi? Ela perguntou. Difícil, mas necessário. Ela entendeu, ela vai ter que entender ou aceitar que perdeu um filho. Você tem certeza do que está fazendo? Liam olhou para a mansão onde cresceu. Grande, imponente, fria. Depois pensou no hotel onde Elara e Isa o esperavam. Simples, acolhedor, cheio de amor. Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida. Te amo. Eu também te amo. Estou indo para aí. Liam ligou o carro e dirigiu em direção ao futuro. Atrás dele, deixou um nome que carregou por 32 anos, mas que nunca realmente lhe pertenceu. Pela primeira vez na vida, ele estava livre para ser exatamente quem escolhesse ser. Um marido, um pai, um homem que priorizava amor acima de status, um homem livre e inteiro. A mansão dos Grey ficou para trás, majestosa e vazia, como um monumento a valores que Liam não conseguia mais respeitar. E na cidade, num hotel simples, uma mulher e uma criança esperavam por ele. Sua verdadeira família, seu verdadeiro legado. A casa estava à venda há meses quando Liam a encontrou. Ficava num bairro tranquilo, longe do centro da cidade, mas não muito longe. O tipo de lugar onde crianças brincavam na rua e vizinhos se conheciam pelo nome. Era uma casa de 2 andares, com varanda na frente e um jardim grande nos fundos. Paredes brancas, janelas azuis, um pequeno balanço pendurado na árvore do jardim. Nada extravagante, mas acolhedora. O tipo de casa que pedia para ser um lar. Liam chamou o corretor numa quinta-feira. Na sexta, estava assinando os papéis. Foi rápido, o corretor comentou enquanto Liam assinava o último documento.
E quando você sabe que é a casa certa, não precisa pensar muito, Liam respondeu. Elara e Isa estavam esperando no carro. Elas não sabiam sobre a compra. Liam queria que fosse uma surpresa. Pronto, ele disse quando voltou ao carro. Temos uma casa nova. Como assim? Elara perguntou. Comprei esta casa. Para nós. Isa olhou pela janela para a casa com varanda e jardim. Seus olhos brilharam. É nossa mesmo? É nossa mesmo. Posso sair do carro? Pode. Isa saiu correndo e foi direto para o balanço no jardim. Subiu nele como se sempre tivesse sido seu. Elara desceu do carro mais devagar, olhando para a casa com uma expressão de incredulidade. Liam, você tem certeza? É perfeita para nós. Vem, quero mostrar o interior. A casa por dentro era ainda melhor. Sala espaçosa, mas não grande demais. Cozinha com janela para o jardim, 3 quartos no andar de cima, tudo limpo, claro, pronto para ser habitado. O quarto principal é aqui, Liam disse, abrindo a porta do maior dos quartos. Tem vista para o jardim. Elara entrou no quarto e foi até a janela. Lá embaixo, Isa ainda brincava no balanço. E os outros quartos? Um pode ser escritório, o outro... Liam sorriu. O outro vai ser da Isa. Eles subiram as escadas devagar, Isa correndo na frente. O quarto que seria dela ficava na frente da casa, com 2 janelas grandes que deixavam entrar muita luz. Este vai ser meu quarto? Isa perguntou, girando no meio do espaço vazio. Vai, o que você acha? É grande. Muito grande. Não, é perfeito. Naquela tarde, enquanto Elara organizava as coisas delas no quarto principal, Liam saiu para fazer compras. Tinha uma missão específica, transformar um quarto vazio no quarto dos sonhos de uma menina de 5 anos. Primeira parada, loja de tintas. Isa havia dito que sua cor favorita era amarelo, como o sol. Liam comprou tinta amarela clara para as paredes e tinta branca para o teto. Segunda parada, loja de móveis. Uma cama pequena com cabeceira em formato de casa, uma escrivaninha baixa onde Isa pudesse desenhar, uma estante para livros e brinquedos, um baú colorido para guardar tesouros. Terceira parada, loja de brinquedos. Liam nunca havia comprado brinquedos antes, mas algo dentro dele sabia exatamente o que procurar. Lápis de cor, canetinhas, blocos de papel, quebra-cabeças, alguns bichinhos de pelúcia, uma boneca de cabelo escuro como o de Isa. Última parada, loja de decoração, quadrinhos com desenhos de animais, uma luminária em formato de lua, cortinas amarelas com estrelinhas brancas. Um tapete fofo onde Isa pudesse sentar para desenhar. Quando voltou para casa, o carro estava carregado. Elara o ajudou a descarregar tudo, os olhos arregalados. Liam, isso é muito. É só o começo. O começo do quê? Dos 5 anos de presentes que eu perdi. Naquela noite, depois que Isa dormiu no quarto principal com eles, Liam começou a trabalhar. Pintou as paredes com cuidado, cada pincelada pensada no sorriso que Isa faria quando visse o resultado. Elara se ofereceu para ajudar, mas ele disse que queria fazer sozinho. Era algo que precisava fazer com as próprias mãos. Um pai preparando o primeiro quarto verdadeiro da filha. Trabalhou até tarde, parando apenas quando Elara insistiu que ele descansasse. No dia seguinte, continuou. Montou os móveis, arrumou os brinquedos na estante, pendurou os quadrinhos nas paredes, colocou as cortinas, posicionou a luminária, estendeu o tapete. Quando terminou, era final de tarde de sábado. O quarto estava pronto. Isa, ele chamou. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Isa subiu as escadas correndo, Elara atrás dela. Liam parou na porta do quarto com a mão na maçaneta. Fecha os olhos, ele disse para Isa. Por quê? Confia em mim. Isa fechou os olhos. Liam abriu a porta e acendeu a luz. Agora pode abrir. Isa abriu os olhos e ficou parada na porta. Sua boca abriu num ó silencioso. O quarto estava transformado. As paredes amarelas brilhavam com a luz da tarde. A cama pequena estava arrumada com lençóis coloridos e almofadas fofinhas.
A escrivaninha tinha papel e lápis esperando. Os brinquedos estavam organizados na estante como pequenos tesouros. É meu, ela sussurrou. É todo seu. Isa entrou devagar, tocando as coisas como se fossem frágeis demais para serem reais. Sentou na cama, experimentou a cadeira da escrivaninha, abriu o baú decorativo. Nunca tive um quarto, ela disse, a voz cheia de admiração. Nunca tive tudo isso. Liam se ajoelhou ao lado dela. Agora tem, porque você merece, merece mesmo, merece tudo isso e muito mais. Isa olhou para ele por um longo momento. Depois se jogou em seus braços e abraçando com força. Pai, ela disse, a palavra abafada contra o peito dele. Liam sentiu os olhos encherem de água. Era a primeira vez que ela o chamava assim, simplesmente, naturalmente, sem hesitação. Ele não precisou responder. Seus olhos falavam tudo. O amor, a gratidão, a promessa de que nunca mais deixaria ela sentir falta de nada. Elara estava na porta, assistindo à cena com lágrimas nos olhos. Quando Isa finalmente se soltou do abraço, ela correu para mostrar cada detalhe do quarto para a mãe. Olha, mamãe, uma cama de casinha, e olha esses lápis, são tantas cores. Está lindo, meu amor, Elara disse. Seu pai fez um trabalho incrível. Posso dormir aqui hoje? Claro que pode. Naquela noite, Isa dormiu pela primeira vez em seu próprio quarto. Liam e Elara ficaram na porta por alguns minutos, observando ela aconchegada entre as almofadas coloridas. Obrigada, Elara sussurrou. Por quê? Por fazer ela se sentir especial, por mostrar que ela merece coisas boas. Ela merece mesmo. E você também. Nos dias seguintes, a casa ganhou vida. Acordavam com o cheiro de café feito por Elara, tomavam café da manhã juntos na mesa da cozinha. Isa comia cereais numa tigela rosa que Liam havia comprado especialmente para ela. Depois do café, enquanto Liam trabalhava em casa, havia decidido ser arquiteto freelancer para ter mais flexibilidade. Isa se espalhava no tapete da sala com seus desenhos. Papel e lápis por toda parte, a língua de fora, quando estava concentrada. O que você está desenhando hoje? Liam perguntava sempre. Uma casa nova era geralmente a resposta. Como ela é? Grande o suficiente para uma família inteira, com varanda para sentar e jardim para brincar. Liam sorria. Isa estava desenhando a casa deles. Depois do almoço, tinha a hora do cochilo. Não que Isa admitisse que cochilava. Ela dizia que estava descansando os olhos. Liam a carregava para o quarto, a cobria com a mantinha, e ela dormia abraçada com a boneca nova. Eram os momentos favoritos de Liam. A casa ficava quieta. Elara descansava no quarto deles, e ele podia trabalhar em paz. Mas também podia subir para checar Isa, só para ter certeza de que não estava sonhando, que elas estavam mesmo ali. À tarde, quando Isa acordava, era hora de mostrar os desenhos do dia. Ela descia correndo com os papéis na mão. Pai, olha o que eu fiz. Liam largava tudo para ver. Analisava cada linha como o arquiteto que era, mas comentava com o coração de pai. Essa janela aqui está perfeita. E olha como você fez o jardim detalhado. Você acha que eu desenho bem? Acho que você tem muito talento e que vai ser uma arquiteta incrível se quiser. Igual a você? Melhor que eu. Isa sorria e corria para mostrar os desenhos para Elara. Nas noites, depois do jantar, eles se sentavam na varanda. Isa no balanço, Liam e Elara nas cadeiras que haviam comprado para ali. Conversavam sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Essa casa tá linda, Isa disse numa dessas noites, balançando devagar. Está mesmo, Elara concordou. É a nossa, Liam disse, olhando para as duas mulheres da sua vida. Elara olhou para ele, depois para Isa. Via algo bonito acontecendo entre pai e filha, uma conexão sendo construída, desenho por desenho, conversa por conversa, abraço por abraço. Ela via como Liam olhava para Isa quando a menina não estava prestando atenção, com admiração, com ternura, com um amor paternal que crescia a cada dia.
Via como Isa procurava Liam quando queria mostrar algo importante, como ela havia começado a chamá-lo de pai, naturalmente, sem esforço. Os dois eram uma ponte, ligando o passado ferido com o futuro esperançoso, curando as feridas um do outro, apenas existindo na vida um do outro. Sabem o que mais eu gosto nesta casa? Isa perguntou. O quê? Liam e Elara perguntaram juntos. Que ela tem espaço para todo mundo ser feliz ao mesmo tempo. Era uma observação simples de uma criança de 5 anos, mas carregava uma sabedoria profunda. A casa antiga de Liam era grande, mas fria. A casinha na vila era acolhedora, mas pequena demais para sonhos grandes. Esta casa era diferente. Era grande o suficiente para respirar, mas pequena o suficiente para se sentir íntimo. Tinha espaços para ficar junto e espaços para ficar sozinho quando necessário. Era uma casa para uma família. Posso fazer uma pergunta? Isa disse numa manhã enquanto desenhava no tapete. Claro, Liam respondeu, olhando para cima do laptop. Você sempre quis ter filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Sempre quis, especialmente depois que conheci sua mãe. E agora que tem uma filha de verdade, é como você imaginava? Liam fechou o laptop e se sentou no chão ao lado dela. É melhor. Por quê? Porque eu não sabia que ia gostar tanto de ver você desenhar, ou de ouvir suas perguntas, ou de descobrir como você pensa. E eu não sabia que ia gostar tanto de ter um pai, Isa disse, sem parar de desenhar. Não. Mamãe sempre dizia que você era especial, mas eu achava que ela exagerava porque gostava muito de você. E agora? Agora eu acho que ela não exagerava nada. Liam sorriu e bagunçou o cabelo dela. Você também é especial, sabia? Sou. A menina mais especial do mundo. Mais especial que todas as outras crianças. Para mim, sim. Para mim, você é única. Isa parou de desenhar e olhou para ele. Pai? Sim. Obrigada por me dar um quarto. De nada. E obrigada por me dar uma família. Obrigado por me deixar fazer parte da sua família também. Naquela tarde, Elara estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu risadas vindas da sala. Espiou pela porta e viu Liam e Isa no chão, ambos desenhando. Isa estava ensinando Liam a desenhar uma borboleta. Não, pai, as asas têm que ser simétricas. Assim? Melhor, agora faz as antenas. Assim está bom? Perfeita. Você está aprendendo rápido. Elara encostou no batente da porta, observando, via nos dois uma sintonia que a emocionava. Liam havia se adaptado ao papel de pai como se sempre soubesse como fazê-lo. E Isa havia abraçado a presença dele como se ele nunca tivesse faltado. Eram uma ponte, os dois. Uma ponte sobre os 5 anos perdidos. Uma ponte entre o que foi e o que poderia ser. Jantar, ela chamou. Já vamos, Isa respondeu. Só vou terminar de ensinar o pai a pintar. Pai está aprendendo rápido? Elara perguntou. Está sim. Ele é quase tão bom quanto eu. Quase. Liam protestou fingindo indignação. Tá bem, você é bom, mas eu ainda sou melhor. Por enquanto, Liam disse. Mas estou treinando. Podem treinar depois do jantar. Elara disse. Vamos comer. Durante o jantar, Isa contou sobre o desenho que estava fazendo para a escola, um desenho da família para o Dia dos Pais. Vou desenhar você, eu e o pai na nossa casa nova, ela disse, com o jardim e a varanda e tudo. E o que você vai escrever? Elara perguntou. Vou escrever, minha família é perfeita. Liam e Elara trocaram olhares. Perfeita era uma palavra forte. Eles sabiam que não eram perfeitos. Ainda estavam aprendendo a ser uma família, ainda tinham inseguranças e medos. Mas talvez perfeito não fosse sobre não ter problemas. Talvez perfeito fosse sobre ter pessoas que te amam apesar dos problemas. E é? Liam perguntou. Sua família é perfeita? É, Isa respondeu sem hesitar. Porque tem tudo que uma família precisa ter. E o que uma família precisa ter? Amor, casa e tempo para ficar junta. Simples assim. Na mente de uma criança de 5 anos,
Família perfeita era amor, casa e tempo juntos. Nada mais complicado que isso. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda como sempre faziam. O jardim estava ficando bonito com as flores que Elara havia plantado. Flores azuis como as que Liam levava ao cemitério. "Sabe o que eu acho?" Isa disse, balançando no balanço. "O quê?" Liam perguntou. "Acho que a gente sempre foi uma família, só que não sabia." "Como assim?" "Mamãe sempre falava de você. Você sempre pensava nela, e eu sempre existia. A gente só estava em lugares diferentes." Elara sorriu. "Você tem razão. E agora a gente está no mesmo lugar." "E agora estamos no mesmo lugar," Liam concordou. A vida começou a florescer de verdade naquela casa. Não apenas sobreviver, como haviam feito nos últimos 5 anos, mas realmente viver. Acordar com alegria, ir dormir gratos, encontrar motivos para sorrir nos pequenos momentos do dia. A casa com varanda e jardim se tornou o lar que nenhum deles havia imaginado possível. O quarto dos sonhos de Isa se tornou o símbolo de que sonhos podiam mesmo se tornar realidade. E uma família que havia sido separada por medo e mal-entendidos, finalmente aprendeu que o amor, quando acompanhado de coragem e honestidade, era realmente suficiente para construir qualquer coisa, até mesmo uma segunda chance. 3 meses depois da mudança, a casa tinha encontrado seu ritmo. Não o ritmo apressado da cidade, ou o ritmo da sobrevivência que Elara e Isa conheciam bem. Era um ritmo novo, suave, feito de pequenos momentos que se somavam em dias inteiros de felicidade. Liam acordava primeiro, como sempre fez. Mas agora, em vez de se vestir rapidamente para fugir do silêncio da casa, ele descia devagar para a cozinha e preparava café para 3 pessoas. O cheiro subia pelas escadas e acordava Elara. Ela descia de roupão, ainda com cara de sono, e eles tomavam a primeira xícara juntos, em silêncio, olhando o jardim pela janela. Isa era sempre a última a acordar. Aparecia na cozinha de pijama, cabelo bagunçado, procurando colo antes de procurar comida. Liam a erguia no ar e ela ria, ainda sonolenta. Era o som favorito dele no mundo todo. "Bom dia, princesa," ele dizia. "Bom dia, pai," ela respondia, e se aconchegava no colo dele para tomar seu copo de leite. Depois do café da manhã, cada um seguia para suas atividades. Liam trabalhava no escritório que montara no quarto extra. Elara cuidava das plantas no jardim ou lia na varanda. Isa desenhava na sala ou brincava no quintal. Mas sempre se encontravam para o almoço. Era Elara quem começava. Entrava na cozinha e começava a tirar ingredientes da geladeira. Liam aparecia logo depois, oferecendo ajuda. Isa vinha por último, arrastando uma cadeira para alcançar a pia e lavar as verduras. "Eu posso cortar os tomates," ela sempre dizia. "Você tem 5 anos. Liam protestava. "Quase 6, e mamãe me ensinou." Elara confirmava com um aceno, e Liam entregava a faca pequena para Isa, sempre de olho nela. Cozinhavam os 3 juntos. Elara temperava, Liam mexia as panelas, Isa lavava tudo o que sujavam. 6 mãos trabalhando em sintonia, 3 pessoas criando algo juntas. "Que tal macarrão hoje?" Elara sugeria. "Com molho de tomate," Isa completava. "E queijo," Liam acrescentava. "Muito queijo," eles diziam juntos, rindo. Era simples, mas havia algo mágico nessa simplicidade. Na forma como Isa ficava na ponta dos pés para mexer o molho. Na forma como Liam segurava a mão dela por cima da colher, ensinando o movimento certo. Na forma como Elara olhava para os dois e sorria. Depois do almoço, enquanto Elara descansava, Liam e Isa lavavam a louça juntos. Ela ficava numa banqueta ao lado da pia, ensaboando os pratos enquanto ele enxaguava. "Pai, posso fazer uma pergunta?" Sempre. "Você é feliz?" A pergunta, vinda do nada, o pegou desprevenido. "Sou muito feliz." "Por quê?" "Porque você sorri diferente agora." "Diferente como?" "Antes você sorria só com a boca. Agora você sorri com os olhos também."
Liam parou de enxaguar um copo e olhou para ela. E você? É feliz? Sou. Mamãe também. Como você sabe? Ela cantarola enquanto cozinha. Ela só faz isso quando está feliz de verdade. Nas tardes de sábado, quando o tempo estava bom, eles faziam piqueniques no quintal. Elara espalhava uma manta embaixo da árvore. Liam carregava a cesta com sanduíches e frutas. Isa levava seus desenhos para mostrar. Sentavam na grama e comiam devagar, sem pressa. Isa contava sobre os amigos da escola nova. Elara falava dos livros que estava lendo. Liam compartilhava histórias dos projetos em que estava trabalhando. Estou projetando uma casa para uma família com 3 filhos. Ele contou num desses piqueniques. Como vai ser? Isa perguntou. Grande. Com 4 quartos, uma sala de jogos, quintal bem grande, igual à nossa? Maior que a nossa. Isa pensou por um momento. Eu gosto da nossa do tamanho que é. Por quê? Porque é grande o suficiente para a gente não se atropelar, mas pequena o suficiente para a gente sempre se encontrar. Elara sorriu. Ela tem razão. Nossa casa é perfeita do jeito que é, Liam concordou. Depois dos piqueniques, Isa brincava no balanço enquanto Liam e Elara ficavam na manta, conversando ou apenas aproveitando o silêncio. Às vezes, Elara apoiava a cabeça no ombro dele e eles ficavam assim, olhando a filha brincar. Nunca pensei que podia ser tão simples, ela dizia. O quê? Ser feliz. Achei que felicidade era sempre complicada, cheia de condições. E não é? Não. É isso aqui. Você, eu, ela, sol no rosto, grama embaixo da gente. Liam beijava o topo da cabeça dela. É mais do que eu jamais sonhei ter. Nos domingos de manhã eles ficavam na cama até tarde. Isa aparecia no quarto deles e se enfiava no meio, ainda de pijama. Os 3 ficavam conversando ou brincando, sem pressa para começar o dia. Que horas são? Elara perguntava sem abrir os olhos. 9:30, Liam respondia. Está cedo ainda. Está, Isa concordava, se aconchegando entre os 2. Ficavam ali mais 1 hora, às vezes 2. Apenas curtindo a proximidade, o calor dos corpos sob as cobertas, a sensação de serem uma família de verdade. Quando finalmente se levantavam, faziam um café da manhã especial. Panquecas, frutas, suco espremido na hora, comiam na varanda, ainda de pijama, ouvindo os pássaros no jardim. Domingo é o melhor dia, Isa declarava sempre. Por quê? Liam perguntava, mesmo sabendo a resposta. Porque ninguém tem pressa de ir para lugar nenhum. Durante a semana, depois do jantar, eles tinham criado um ritual. Elara colocava música baixa no rádio da cozinha. Liam levava as roupas do varal. Isa organizava seus desenhos do dia. A música enchia a casa suavemente, nada muito alto ou chamativo. Apenas uma trilha sonora para o final do dia. Elara cantarolava junto, enquanto dobrava as roupas. Liam assoviava, enquanto guardava as coisas nos lugares. Isa desenhava ao som da música, a língua de fora, quando estava concentrada. Que música é essa? Isa perguntava às vezes. É antiga, Elara respondia. Ou de quando eu e seu pai éramos namorados. Vocês dançavam? Às vezes. Podem dançar agora? Liam estendia a mão para Elara, e eles dançavam ali mesmo, na sala, entre os brinquedos espalhados e os desenhos no chão. Passos simples, nada elaborado. Apenas 2 adultos que haviam reencontrado o prazer de estar nos braços um do outro. Isa assistia, sorrindo, às vezes pedindo para dançar também. Liam a erguia e ela dançava com os pés no ar, rindo. Eram os momentos mais simples e, ao mesmo tempo, mais perfeitos. Uma noite, depois de uma dessas sessões de música e dança, eles estavam na sala organizando as coisas. Isa havia se jogado no sofá, cansada do dia. A gente não precisa de muito, ela disse de repente, olhando para o teto. Como assim, meu amor? Elara perguntou. Para ser feliz, a gente não precisa de muito. Só precisa de paz e da gente junto. As palavras saíram naturalmente, como se ela fosse uma filósofa disfarçada de criança de 5 anos.
Liam e Elara pararam o que estavam fazendo e olharam para ela. Você tem razão, Liam disse. Sei que tenho, Isa respondeu, bocejando. Mamãe sempre dizia que as coisas melhores da vida não custam dinheiro. E quais são as coisas melhores? Elara perguntou, se sentando na beirada do sofá. Abraços, risadas, música baixinha, comida feita em casa. Histórias antes de dormir. Mais alguma coisa? Acordar e saber que as pessoas que você ama estão perto. Liam se sentou na poltrona, olhando para as duas. Elara acariciando o cabelo de Isa. Isa falando sobre as coisas simples que faziam a vida valer a pena. E saber que amanhã vai ser parecido com hoje, Isa continuou, os olhos se fechando devagar. Mas talvez um pouquinho melhor ainda. Em poucos minutos ela estava dormindo. O rosto relaxado, a respiração suave. Uma criança que havia conhecido a falta e a insegurança, mas que agora dormia tranquila, sabendo que acordaria no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Liam se levantou para carregá-la para o quarto, mas Elara fez um gesto para que ele não se movesse. Deixa ela dormir aqui hoje, ela sussurrou. Ela está tão peaceful. Liam pegou uma manta e cobriu Isa com cuidado. Depois se sentou de volta na poltrona. Elara veio para perto dele e eles ficaram ali, olhando a filha dormir. Não falaram nada por um longo tempo. Apenas trocaram um olhar sereno, carregado de gratidão e contentamento. Um olhar que dizia tudo o que precisavam dizer. Que haviam encontrado o que procuravam. Que estavam onde deveriam estar. Que tinham tudo o que precisavam. A música continuava baixa no rádio. Lá fora, o vento balançava suavemente as árvores do jardim. A casa respirava ao redor deles, acolhedora e segura. A vida, enfim, tinha sabor de lar. Não o lar que se compra ou se constrói, mas o lar que se cria com amor, paciência e presença. O lar que existe onde quer que pessoas se amem de verdade e escolham estar juntas, um dia de cada vez. Liam olhou ao redor da sala. Viu os desenhos de Isa espalhados, as almofadas amassadas do sofá, a manta que havia escorregado do colo dela. Viu Elara encolhida ao seu lado, também quase dormindo. Era imperfeito e bagunçado e completamente comum. Era exatamente perfeito. Te amo, ele sussurrou para Elara. Também te amo, ela sussurrou de volta. E assim, na casa com varanda e jardim, uma família continuava o trabalho silencioso de ser feliz. Um dia de cada vez, juntos. Era uma quinta-feira à tarde quando a campainha tocou. Isa correu para a porta, mas Elara a deteve. Vamos ver quem é primeiro, disse, olhando pela janela. Uma mulher estava na entrada, de costas, cabelos grisalhos, postura curvada, roupas que pareciam grandes demais. Liam, Elara chamou, reconhecendo Catherine. Liam desceu as escadas e parou ao ver a mãe pela janela. Quando abriu a porta, mal a reconheceu. A mulher na entrada parecia menor, mais frágil, havia perdido peso e sua pele tinha uma palidez estranha. Mas o que mais o impressionou foi a expressão no rosto dela. Não havia arrogância, apenas cansaço. Oi, Liam, ela disse, a voz mais baixa que o normal. Oi, mãe. Catherine olhou para Elara e Isa atrás do filho. Elara, ela disse, assentindo. Catherine, Elara respondeu, neutra, mas não hostil. Catherine olhou para Isa. E você deve ser Isa. A menina assentiu, parcialmente escondida atrás da mãe. Posso entrar? Só por alguns minutos. Liam hesitou. Olhou para Elara, que deu de ombros. Pode, ele disse. Catherine entrou devagar, como se cada passo custasse um esforço. Olhou ao redor da sala, vendo os desenhos de Isa, os livros de Elara, as fotos da família. É uma casa bonita, ela disse. Parece acolhedora. Quer sentar? Elara perguntou. Catherine se sentou com cuidado. Liam e Elara ficaram no sofá, Isa encostada na mãe. Como soube onde encontrar a gente? Liam perguntou. Perguntei para seu ex-sócio. E por que veio? Catherine respirou fundo. Não vim para acusar, vim pedir. A frase pegou Liam de surpresa. Sua mãe nunca pedia nada. Pedir o quê? Catherine olhou para as próprias mãos. Quando ergueu os olhos, estavam úmidos. Estou doente, ela disse simplesmente.
O silêncio foi pesado. Isa se aproximou de Elara, que a puxou para o colo. Que tipo de doença? Liam perguntou, mais suave. Câncer, no pâncreas. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Liam sentiu como se tivesse levado um soco. Quanto tempo? Alguns meses, talvez um ano. Elara apertou Isa instintivamente. E não quero passar o que me resta sozinha. Catherine continuou, a voz quebrando. Liam olhou para ela, realmente frágil agora. Mãe, eu errei. Liam, errei muito. As lágrimas começaram. Passei tanto tempo preocupada com aparências que esqueci do que realmente importava. Ela olhou para Elara, depois para Isa. Esqueci que você merecia ser feliz. Que amor era mais importante que status. Elara sentiu os olhos arderem. Mas não quero morrer como alguém que só soube afastar. Catherine continuou. Quero tentar ser diferente, se vocês me deixarem. Liam olhou para Elara. Ela assentiu levemente. O que exatamente você está pedindo? Ele perguntou. Uma chance de conhecer minha nora de verdade. De conhecer minha neta. De tentar ser a mãe que você merecia ter. Depois de tudo, justamente por causa de tudo, sei que não posso consertar o passado, mas talvez possa não estragar o futuro. Liam olhou novamente para Elara, que assentiu quase imperceptivelmente. A gente não apaga o que passou, ele disse devagar. Não vamos fingir que não houve mágoa, Catherine assentiu. Entendo. Mas se quiser ficar, devagar, pode tentar fazer parte disso aqui. Catherine fechou os olhos, aliviada. Devagar, ela repetiu. Prometo. Isa escorregou do colo de Elara e se aproximou de Catherine. Vovó? Perguntou. Sou sua avó. Você está triste? Estou. Mas também aliviada. Por quê? Porque vocês me deixaram entrar. Mesmo eu tendo sido difícil, Isa pensou. Depois correu para o jardim, voltou com uma das flores azuis que Elara havia plantado e estendeu para Catherine. Todo mundo merece amor, ela disse séria, mesmo os que demoram para entender. Catherine pegou a flor com mãos trêmulas. Olhou para a menina de 5 anos que acabara de lhe oferecer mais perdão do que merecia. Obrigada, sussurrou. De nada. Mamãe diz que flores fazem as pessoas se sentirem melhor. Sua mamãe está certa. Catherine olhou para Elara. Obrigada por criar uma criança tão sábia. Ela é especial mesmo. Elara concordou. Posso vir visitar vocês às vezes? Pode, Liam disse, mas devagar. Vovó, você quer ver meus desenhos? Isa perguntou. Catherine sorriu através das lágrimas. Quero muito. Isa trouxe sua pasta e se sentou no chão, mostrando cada desenho. Catherine olhava com atenção genuína. Esse é a nossa casa, Isa explicou. É linda. Você tem muito talento. Pai diz que puxei isso dele. Catherine olhou para Liam. Ele sempre foi bom em criar coisas bonitas. E esse é da nossa família, Isa continuou. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, sorrisos exagerados. É perfeito, Catherine disse. Quer que eu desenhe você também? Você faria isso? Claro. Agora você faz parte da família. Catherine olhou para Liam e Elara, buscando confirmação. Eles assentiriam. Então sim, eu adoraria. Isa pegou papel novo e desenhou. Agora havia 4 figuras. A família original, mais uma mulher baixa, com cabelos grisalhos, me segurando uma flor azul. Está perfeito, Catherine disse, genuinamente. Quando se levantou para ir embora, parecia menos cansada. Posso voltar na semana que vem? Pode, Liam respondeu. Talvez fique para o almoço. Fazemos almoço a 6 mãos aqui, Isa explicou. Agora pode ser a 8 mãos. Catherine riu, um som que Liam não ouvia há anos. Na porta, ela se virou uma última vez. Obrigada por me darem uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, Isa disse. Depois que Catherine foi embora, ficaram na varanda. Isa estava no colo de Liam, sonolenta. Você tem certeza do que fizemos? Elara perguntou. Não,
Liam respondeu. Mas nossa filha estava certa. Todo mundo merece amor, mesmo os que demoram para entender. E se ela não conseguir mudar? Então, pelo menos tentamos. E Isa vai saber que escolhemos o perdão. Pai? Isa se mexeu. Sim, princesa. Você acha que vovó vai gostar de visitar a gente? Acho que sim. E se ela ficar muito doente? Quem vai cuidar dela? Liam e Elara trocaram olhares. Se ela precisar, a gente ajuda. Elara respondeu. Bom, porque é isso que famílias fazem. Elas cuidam umas das outras. E assim, na casa com varanda e jardim, uma família que havia se reencontrado abriu espaço para mais uma pessoa. Não porque era fácil, mas porque era certo. Porque o perdão era a única maneira de transformar feridas em cura. A vida, que já tinha sabor de lar, agora também tinha sabor de redenção. E tempo redescoberto, seja muito ou pouco, sempre era suficiente para recomeçar. As flores azuis no jardim balançavam na brisa noturna, como se dançassem de alegria. Flores de perdão, flores de esperança, flores de segundas chances. E dentro da casa, uma família dormia tranquila, sabendo que o amor, quando acompanhado de coragem para perdoar, sempre encontra um jeito de prevalecer. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.